Olá gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando aqui para o nosso vídeo. E este vídeo é a continuação de um vídeo que já está no nosso canal, onde eu conversava com vocês sobre a diferença entre autismo com altas habilidades e de alto funcionamento. Então, quem não assistiu esse vídeo, corre lá no nosso canal, se inscreve lá, que ele está lá à disposição para vocês. E hoje a gente vai dar um pouquinho de continuidade a esse vídeo, mas também falando sobre o que é funcional para o autismo, o que se torna funcional para ele. Então veja, alguns questionamentos de algumas mães e famílias de maneira geral por que o filho da minha fulana, que também é autista, consegue desenvolver tal atividade sozinho, já tem autonomia para fazer isso ou aquilo, meu filho ainda não, ou vice-versa. Veja, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, nós não podemos comparar. Cada autista é diferente um do outro, não é porque a classificação, a nomenclatura é uma, que todo mundo que é autista vai se enquadrar na mesma condição. Isso não procede, né? Então veja, nós temos várias crianças, por exemplo, com déficit de atenção, mas cada uma dentro de um comportamento um pouquinho diferenciado. Quando a gente fala em funcionalidade, em tornar funcional um mecanismo, uma atividade, uma proposta, seja ela pedagógica, social, familiar para essa criança autista, eu preciso que aquilo faça sentido para a criança. É uma espécie de treino cerebral, do qual acontece por meio de algumas aplicabilidades clínicas, certo? Então, em primeiro lugar, o que é importantíssimo a gente saber? Para que aquela criança autista tenha um funcionamento ou uma funcionalidade nas suas atitudes, no seu dia a dia, que seja algo de maneira eficaz e significativa para ela, em primeiro lugar, ela precisa fazer terapia. E sim, gente, quando a gente fala assim, mas como que a gente vai fazer terapia com uma criança tão pequena, ela nem está compreendendo o que está acontecendo? Gente, é comprovado cientificamente que nós precisamos fazer terapia precoce, quanto antes melhor, sim. Tem um estudo da USP que fala para nós que quando a gente manda estímulo para o cérebro, esses estímulos, eles reagem de maneira sináptica, fazendo conexões. Essas conexões, quanto mais elas são reforçadas, trabalhadas, estimuladas, melhor a condição delas responderem o nosso estímulo futuramente. Então, por isso, terapia é fundamental. Não existe processo terapêutico sem família. Então, esse é o segundo ponto importantíssimo. A família precisa entender qual é o processo em relação ao autismo do seu filho. A família precisa entender a demanda do seu filho, qual é, de fato, o que nós precisamos fazer e qual é, de fato, a necessidade dessa criança. Então, é muito importante que antes de qualquer situação, a gente converse 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias com essa família, para a gente entender qual é a necessidade dessa criança e quais habilidades ela já tem, e nós precisamos apenas reforçar ou trabalhar de maneira um pouquinho mais estimuladas ou não, certo? E terceiro, e muito importante também, a parceria com as escolas. Gente, é uma prática muito minha que a gente tem na clínica. Eu sempre costumo ficar em contato com as escolas, seja com o professor, com o orientador educacional, seja com a coordenadora, com a diretora, enfim, quem possa nos dar notícias, quem possa nos dar informações, quem tenha contato com essa criança, gente, porque veja, muitas vezes a criança vem para a clínica um número de sessões um pouco mais reduzida, ou por questão de tempo, ou por questão de logística familiar, ou questão financeira, enfim. Só que na escola ela está todos os dias 4 horas diárias. Claro que tem crianças que vêm numa demanda maior para a clínica também, mas nós estamos dividindo os estímulos, o tempo, as informações, o diagnóstico, a demanda, a necessidade, as habilidades com a escola. É lógico que a gente tem que ter uma parceria com essa escola. Então, eu aqui não abro mão disso. É muito importante que qualquer criança que chegue receba as informações para a família e para a escola. E como que é o nosso trabalho em específico? Aqui no espaço a gente tem, por hábito, né? A gente tem como uma regra interna nossa
Cada criança que a gente recebe, a gente comunica a instituição de ensino da qual ela pertence, e assim que forem sendo dados os passos terapêuticos, porque a gente organiza um planejamento individualizado com essa criança, a gente informa a escola de como que a gente vai trabalhar. E aí, automaticamente, a gente vai tirando dúvida da escola, a gente vai conversando com a professora, vai marcando pontos para que a gente consiga, de fato, organizar melhor a criança, até para que isso também fique e se torne funcional para ela. Então, se, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de um autismo leve, né, automaticamente essa criança, esse adolescente, ele vai dar conta de fazer muitas coisas, ele tem habilidades e nós precisamos entender quais são elas e da onde que a gente vai partir para estimular aquelas que ele não tem ou que ele precisa melhorar. Isso tem que estar claro para nós. Mas por exemplo, um autismo leve, ele tem muita dificuldade pedagógica, mas ele tem muitos amigos. Então veja, o lado social dele muitas vezes não está em prejuízo. Então eu vou dar prioridade para a questão pedagógica, mas eu não posso esquecer que o lado social é uma dificuldade do autismo em si. Então eu vou olhar aquela situação, vou olhar aquele contexto, mas vou priorizar o que é necessidade nesse momento. Vamos trabalhar um conjunto, vamos trabalhar o todo, mas com foco na necessidade maior dele, certo? Tem mães que falam assim, nossa, mas ele só tem notas altas, mas não tem um amigo. Então o que eu preciso estimular? O lado social. E aí dessa forma que a gente vai trabalhando. Então veja, para que isso fique funcional, faça sentido para essa criança, para esse adolescente, é nesse formato de conduta que a gente vai alinhando. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, porque foi um vídeo que algumas mamães solicitaram para nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!